Aqui nesse caso aqui, ó, se vê que o ângulo não tá coincidindo com o ângulo que tu quer aqui da curva, né? O que que tá acontecendo aqui? Tá ficando muito côncavo e vai sobrar madeira nas extremidades. Então o que que tem que fazer nesse caso aqui? Tem que ajustar a máquina lá, tem que abrir mais o ângulo em relação à serra. Então é o contrário, quando aqui fecha muito, lá tem que abrir o ângulo da serra. O bom é ajustar esse ângulo aqui antes de chegar muito próximo do final, porque tem que ajustar o ângulo e recentralizar esse corte aqui. Então se tu deixar para fazer isso muito no final, tu não consegue centralizar aqui e pode matar essa peça aqui. Tá? E isso aqui tem que ir comendo de milímetro em milímetro. Então não adianta tentar tocar a serra de uma vez só, porque ela está cortando atravessado. Então se levantar muito a serra, ela vai queimar e corre o risco dessa peça querer voar fora da máquina lá, porque o torque do dente está jogando a peça para fora. Então tem que ir subindo de 1,5 milímetro, 1,5 milímetro, 2 milímetros, até ela ficar pronta, até chegar a um ponto onde a pessoa quer ali. Tá? Então eu vou mexer no ângulo agora, vou abrir mais o ângulo da máquina para ajustar esse raio aqui na peça. Tá? Esse raio que está ajustado com a caneta aqui, ó. O que vai fazendo? Então aqui está concluída a parte interna da moldura, né? Foi passada a última passada na máquina. O ângulo então fechou esse ângulo aqui na máquina, ó. É com um ângulo de 45 graus ali, quase 45 graus. Nota pela quina da máquina aqui, ó, que aqui tem um pouco menos que a outra quina lá. Então deu um pouquinho menos de 45 graus esse raio desse modelo aqui, né? Então se fizer um raio maior, muda o ângulo ali. Se fizer um raio menor, fecha mais o ângulo ali também. Então esse aqui é o modelo, tá? A moldura tá riscada ali já, ó. Então nota que o risco interno ali, ó, fechou bem certinho, tá? Com o do modelo que eu fiz, tá? Então essa madeira foi passada várias vezes aqui, atravessada assim várias vezes, até fechar esse ângulo aqui. Bom, onde vai essa peça aqui? Agora eu tenho que fazer a parte de fora aqui. Essa parte de fora aqui
é feito manualmente com a plana elétrica e manual, tá? Então eu tiro o excesso na plana elétrica, o restante é plana manual, por fora, né? Não tem a outra forma de fazer sem um gabarito, sem a tupia, essa parte de fora aqui. Tá? Essa parte de dentro, então, dá para fazer na serra circular aí, ela fica perfeita, ó. Agora, claro que fica a ranhura dos dentes, mas isso aqui, passa uma lixa aqui, ela fica liso, sai tudo. Tá? Então agora o processo de lixar é manual, para tirar o friso da serra, né? A serra é passada transversal aqui, então fica o friso da serra, né? E vibração. Se tiver uma serra profissional sem muita folga no eixo ali, uma lâmina de serra mais grossa, ela diminui esses frisos aqui, né? E aí a serra fica um eixo mais rígido e aí diminui essa quantia de estria aqui dentro. Tá? Então essa moldura aqui vai ser a parte de acabamento do banheiro do trailer, né? Aqui a pia já, a parte da bancada de cima já está pronta, né? Eu fiz em fórmica preto, tá? Ali já está a lâmina que vai ser o acabamento final. Vai nessa parede também, aqui está o compensado cru, tá? Aqui eu fiz o acabamento nessa moldura, o mesmo que vai ser no do banheiro, a mesma curva, inclusive o mesmo raio, ó, tá? Só que, porém, essa aqui eu não fiz a parte interna, porque aqui vai ficar dentro do armário, então não precisa fazer a parte interna. Essa aqui vai ter acabamento dos dois lados, vocês vão entender agora por quê. Porque ela vai ter acabamento por fora, vai ter o acabamento por fora e o acabamento interno no banheiro também. Então ela vai ficar assim, ó. Por dentro do banheiro vai ficar esse acabamento e por fora do banheiro vai ficar esse acabamento igual essa aqui. E aqui temos o ajudante, o Rafael, o ajudante, né, Rafael? Surpresa!
Máxima. 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 Ficou máxima. E a permuta? É meio complexo. Deixa eu ver. Então aqui estão finalizando a moldura, né? Antes de tirar essa parte aqui com a plana elétrica, né? É preciso fazer esse rebaixo aqui onde vai ser encaixado o compensado, para pegar esse esquadro aqui. Então, primeiro faz o esquadro nessa parte onde está o rebaixo, posterior faz esquadro aqui para fazer esse rebaixo aqui, tá? Agora, sendo que o rebaixo ficou 100% lá na peça, aí eu removo essa parte aqui com a plana elétrica para deixar redondo aqui. Então ela corre na serra ali, ó. Vou mostrar para vocês como é que foi feito o rebaixo aqui, ó. Ó, encosta lá no encosto da serra lá, e a serra é regulado nessa altura do rebaixo aqui, ó. Então a parte de dentro está finalizada, falta só lixar, e a parte externa, se está tudo ok com o rebaixo, a gente remove isso aqui, esse excesso agora com a plana. Agora eu vou ali dentro mostrar para vocês onde a moldura vai e tentar encaixá-la ali. Se ela encaixar ali, então a gente finaliza a moldura. Vou encaixá-la lá então. Essa moldura vai ser encaixada aqui. Esse rebaixo serve para que ela fique encaixada lá no compensado. Vou encaixar ela ali. Ela já entrou na parte de baixo. E aqui na parte de cima também entrou. Então agora ela já está encaixada onde que ela vai ficar, né? Porém ela ainda está com quina, né? Está quadrada, né? Ela até não ficou feia assim, quadrada, com retangular, né? Mas não é o acabamento que eu quero deixar, então vou deixar igual o acabamento dessa moldura aqui, né? Que é da pia, né? Ela ficou redonda, né? Então esse canto aqui vai ser redondo também. Essa parede aqui, ela já está com acabamento para pintura. Ela tá fora, porque eu preciso que ela não esteja no lugar para mim poder encaixar essa moldura aqui. Se eu colar no lugar lá, essa parede aqui, essa moldura aqui não entra, tá?
Então ela tem que entrar em conjunto com aquela parede lá. Então agora quando eu for colar essa moldura aqui, que ela tiver com acabamento já redonda, eu vou afastar essa aqui, abrir ela, colocar ela lá e encaixar tudo junto dentro do rebaixo aqui, com cola já. Então aqui está o rebaixo, e esse é o acabamento interno que fica depois dentro do banheiro. Então tá vendo lá o chão, dá pra ver, vocês verem que é redondo. Então esse acabamento é o que vai ficar dentro do banheiro já, depois lixado, com essa quininha arredondada aqui, ó. Então vai ficar o acabamento aqui em verniz. Banheiro vai ser begezinho, a cor vai ser bege. Esse aqui é o fundo, né? Então todas as paredes já vieram pro lugar com o fundo, ó. Já tá com o fundo aqui, já tá pronto para pintar. Então tá com tecido de fibra, epóxi, fundo, poliéster, massa em algumas perfeições que ficou. E depois, posterior, agora é só a pintura. Nesse canto aqui vai ser feito um redondo aqui, um redondinho com a própria massa epóxi, para ficar um acabamento redondo. Então massa epóxi, aqui já dá para ver o araldite, né, que foi unido essas duas paredes. Então depois ali vai ser um redondinho com a massa epóxi, massa poliéster de acabamento em cima para corrigir qualquer imperfeição. Essa parede aqui, que vai dar o acabamento na CM, já foi dado resina hoje, então já está pronta. Falta só o acabamento de pintura para ela vir para o lugar também. Então ela vai ter que vir essa parede ali antes, ser colocada aqui dentro, porque ela é inteira, né? Então vai vir antes aquela parede, e aí depois essa aqui vai ficar alinhada com cola, e vem essa aqui pronta com cola e fecha o banheiro. Parte do vaso, do vaso cassete já está pronto ali já. Aqui vai ficar o vaso dentro lá do porão. Então quando a gente quer usar, a gente vai puxar a tampinha cai aqui no piso, e o vaso tem as corrediças que ele vem e já para aqui na posição de uso. Quando não quer usar, empurra o vaso para dentro, fecha a tampa, e ele vai morar lá dentro do paiol. Ali já está o compressor do ar-condicionado. Então isso aqui foi uma invenção minha, já está o ar-condicionado 12 volts. Ele já está funcionando, inclusive está ali o manifold, eu fiz semana passada isso, ele já está funcionando. Está funcional, aqui está a bateria, onde ele foi ligado. Ele ficou com um consumo de 7 A. Eu ainda não testei ele com calor. Então antes de finalizar, colocar ele no lugar, de fazer algum ajuste, eu vou testar ele com calor. O ar-condicionado está aqui, né? Esse ar-condicionado, ele tem uma ventoinha de 12 volts, então ele todo funciona 12 volts. Aqui já está, o quarto já está bem dizer pronto, então eu só não fixei essa parede no lugar, porque eu preciso finalizar o ar, daí eu vou prender ela no lugar. Aqui em cima do encosto da cama, né, vai um armarinho igual o outro lado. O outro lado também tem. Aqui foi feito com uma espuma, né? Uma espuma. E aqui eu coloquei os botões para ficar como se fosse uma cabeceira de cama. Aqui vai um acabamento em madeira. Vai um acabamento em madeira, fechando essa parte da janela com a fresta que vai ficar aqui. Para que se tiver algum eventual água aqui, não correr para trás da cabeceira, né? Então aqui vai uma moldura vedado, dando um acabamento por cima aqui, passando 1,5 centímetros para cá, até a quina dessa janela aqui, finalizando o acabamento. Aqui a parte da porta de correr já está no lugar. Aqui ficou uma portinha de correr, né? Eu fiz ela interna, então ela corre interno dessa parede, e interno aqui da parede do quarto é cinza, né? Aqui não sei se dá pra vocês verem, então ela ficou ali dentro. Então a porta fica escondida dentro da parede. Então ela fechada, ela dá o acabamento nessa moldura aqui. Essa moldura ainda não está colada no lugar. Ela parece que está colada, mas não está. Ela não está colada no lugar porque a fórmica vai passar por trás dela. Então ela está só com a pressão aí. Então a portinha entra ali. E aí fecha o quarto. Depois lá em cima vai uma moldura de acabamento, até o armarinho. E a de baixo vai uma moldura também de acabamento aqui, até o móvel aqui. E aí fecha essa fresta aqui. Então vai ficar, a parede aqui vai ficar como se fosse inteiro. Depois aqui para baixo fecha aqui também uma parede, que aí vai ficar isolado do paiol. Então é isso.